Olá! Estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro. E hoje vamos falar sobre a vitória do Cruzeiro contra o Sampaio Corrêa pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória por 2-0, que nos colocou ainda mais fortes na liderança do campeonato. Seja bem-vindo, Juan. E aí, Ju, beleza? Juan, que estava no inferior laranja. Nossa, Eu também não gostava de assistir no inferior. A é visibilidade muito, é muito ruim. Você não tem noção de profundidade de campo, não. é muito ruim quando a gente acostuma, né? Que o amarelo superior, ele também não é o melhor lugar, assim, para ver o jogo, né? Talvez o melhor lugar seria a parte mais lateral, assim, mas a gente cria o costume, né? E estando mais alto já é muito melhor para ver o jogo, assim, ó, de uma maneira mais ampla, né? Agora, mais baixo, assim, é muito diferente, é muito ruim. Tem uns amigos meus que até preferem, que gostam, mas para ver o jogo, para a gente poder observar bem, fica muito mais complicado. Então, bora lá. Vamos falar sobre como é que foi esse jogo aí. Bom, eu acho que eu poderia até ligar um gravador aqui e iniciar, porque é sempre da mesma forma. É o Cruzeiro em cima do adversário, o adversário um pouco mais fechado, o Cruzeiro tentando os passes de ruptura, né, que já faz parte do modelo de jogo. Até acho que o Sampaio ele não estava conseguindo bloquear esses passes, sabe? Assim, o Cruzeiro ele conseguia chegar inteiro para fazer um cruzamento ou até mesmo dentro da área, só que aí é aquele mesmo problema, e aí eu de novo vou ser repetitiva, às vezes problema de tomada de decisão, às vezes uma execução técnica mal feita. Eu acho que um ponto que eu notei assim mais nesse primeiro tempo era um time muito ansioso para conseguir finalizar logo a jogada, sabe? Tentar fazer o gol. E acho que isso atrapalhou um pouco, inclusive nessa tomada de decisão. Às vezes a gente tinha jogadores abertos, livres, e o jogador que estava com a posse de bola não dava passe, ou chutava de longa distância, ou tentava um passe ali pelo corredor central, né, por cima ou por baixo, mas onde não tinha espaço. E eu lembro, assim, no primeiro episódio do nosso podcast, eu falei que o futebol é um jogo de gestão de tempo e espaço. Aí eu acho que a gente ainda peca muito nesse sentido. Quando o jogador movimenta e dá aqueles buracos, que é assim, para um outro ocupar aquele espaço, às vezes a gente demora muito para fazer para ter esse tipo de percepção. E aí querem forçar passes aonde não tem esse espaço, ou que só são feitos por jogadores que têm uma genialidade, e a gente não tem jogador assim, a gente também tem que saber os nossos limites. Um outro ponto que me chama a atenção é o número de impedimentos que nossos jogadores ficam, que é uma coisa básica, é você olhar a última linha do adversário e se colocar em posição para ter condição de jogo. E são impedimentos que não são difíceis, é uma questão de prestar atenção na última linha e se colocar em condição. Às vezes a gente perde excelentes oportunidades, inclusive, de jogadas que o jogador poderia sair na cara do goleiro sozinho e a gente não pode dar seguimento à jogada porque o Edu, principalmente, né, ele tem ficado muito em impedimento, acho que é um ponto que ele precisa prestar atenção. E outros jogadores também que entraram depois, Marcelinho, o próprio Jajá, que jogam abertos, eu acho que se a gente melhorar nesse sentido, já vai nos ajudar muito, porque como a gente tem esses passes de ruptura entrando toda hora, quando o jogador está bem colocado, a gente pode ter essa pré-assistência para uma possível assistência, caso estejam prestando atenção na linha de impedimento. Perfeito, Ju. Essa questão do impedimento é algo que eu também anotei, assim, que tem me chamado a atenção. E aí eu ainda acrescento, relembrando aquilo que a gente conversava sobre os momentos de pressão, sabe? Um dos pontos que é importante a gente corrigir essa questão de ficarmos impedidos muitas vezes é justamente para poder avançar nesses momentos de pressão. Por quê? Em alguns momentos a gente tem alguma finalização que o goleiro espalma e vai para escanteio, e aí é impedimento,
ou então o goleiro espalma ou vai para fora, mas aí a torcida vem junto, inflama. E aí, quando o árbitro marca o impedimento, o que poderia ser um momento de mais uma pressão ali com escanteio, ou o time fazendo uma marcação em bloco alto, vira um tempo ali que o goleiro vai fazer uma cera, que o goleiro vai pegar a bola, vai parar, vai demorar um pouquinho mais, e a gente perde um tempo que poderia ser um momento de pressão um pouco maior, ou então ele deixa até de ser um momento de pressão, sabe? A gente já falou muito disso no nosso programa, né? Da importância das equipes que querem ficar com a bola há muito tempo, elas não podem só ficar com a posse de bola pela posse, porque acaba virando um jogo confortável para o adversário, e como o futebol ele é um jogo desses momentos de pressão ali, que essa parte psicológica pega muito forte, a gente deixar o adversário confortável e de repente toma um contra-ataque ali, e aí vira esse momento de pressão, vira essa chavinha psicológica, pode mudar todo um jogo, né? Agora a gente até ganhou um reforço disso, dessa ideia nossa. Na entrevista do Guardiola, depois que eles foram eliminados para o Real Madrid, ele fala desses momentos de pressão, de como que eles são fortes no futebol. O City era dominante no jogo, como a maioria dos adversários do Real nessa Champions League foi em alguns momentos dos confrontos, mas de repente o Real consegue fazer uma mudança na chavinha ali de momento de pressão, e os caras colocam uma pressão muito forte nos jogadores adversários, fica parecendo até que são adversários que não são profissionais acostumados a ganhar grandes títulos, de tão acuados que eles ficam pela atmosfera que é criada no estádio, no Bernabéu, sabe? Com toda aquela história de, porra, é um time que vira o jogo, é um time que é muito forte na Champions League, os jogadores acreditam nisso, a torcida acredita nisso, enfim, a gente precisa resgatar essa tradição já que o Cruzeiro tem, de ser muito forte no Mineirão, de ser uma equipe que joga para frente, finaliza muito, faz muitos gols, e aí jogar isso para pressionar os adversários também psicologicamente. Eu também acho, Juan. E, inclusive, isso também entra, né, nessa primeira parte que eu falei da ansiedade, é do time também ter paciência para conseguir circular essa bola nesse último terço. Quando eu falo último terço, estou pensando aqui na divisão do campo, como se a gente tivesse o campo defensivo, o meio de campo e o nosso campo ofensivo. Falta um pouco essa circulação mais paciente ali nesse nosso campo ofensivo também, da mesma forma que nós já estamos com essa paciência lá atrás, às vezes quando tem uma marcação um pouco mais agressiva e a gente consegue circular a bola e sair dali e chegar à frente, lá na frente a gente também precisa também criar esse hábito de circular a bola e escolher os melhores momentos para conseguir finalizar a jogada com mais clareza. O Pesolana até fala disso, né, nessa entrevista. Na verdade, eu acho que quase todas as entrevistas dele pós-jogo, nos últimos jogos, ele tem falado dessa exigência dele de ainda ter um pouquinho mais de paciência para escolher a melhor jogada, né, evitar essa falta de paciência, né, acelerar esse jogo com não tendo a melhor opção ali de finalizar, né. Mas assim, Ju, eu acho também que do que você falou lá no começo, né, se a gente pegar um gravador e falar dos últimos jogos como foi, a história basicamente é bem parecida ali, né? Eu acho que talvez com um pequeno detalhe que o Sampaio Corrêa, eu acho que ele pensava em tentar trocar um pouquinho mais com o Cruzeiro, né? Até a expulsão. Mas assim, Sim. falando do Cruzeiro mesmo, eu acho que a gente está evoluindo, é um ponto que, além da gente estar conseguindo manter o nosso padrão, a gente continua evoluindo em outros aspectos. Um aspecto que eu gostei bastante dessa partida, que eu acho que, por mais que tenha tido tudo isso que você falou de situações para melhorar, eu acho que a gente ainda já melhorou um pouco na questão de variação, de escolha de corredor para poder jogar, para poder atacar. Então, assim, eu senti que a equipe atacou pelo direito, corredor direito, atacou por dentro, atacou pelo corredor esquerdo. É claro que a predominância, acho que até por característica do nosso futebol, assim, né, dos nossos jogadores, da nossa cultura, ela é pelos corredores laterais, mas a gente já tem uma variação interessante por dentro, que é importante até para confundir o adversário, para quando a gente for para o corredor lateral. E, além disso, a gente também variou de bolas por cima e por baixo, né? Em alguns momentos a gente faz os nossos cruzamentos, que é tradicional do nosso futebol também, pelo alto, mas também muitos cruzamentos rasteiros, passe por dentro no chão,
cavadinha, pifando nas costas da defesa, enfim, essa variação aí que eu acho que vai ser o que vai criar o repertório para a gente conseguir furar essas defesas que provavelmente vai ser o que o Cruzeiro vai enfrentar durante toda a Série B, assim, né? Acho que raramente o Cruzeiro vai enfrentar uma equipe que não vai querer jogar marcando mais lá no campo de defesa, né? A equipe que talvez poderia confrontar o Cruzeiro nisso, que era o Grêmio, optou por marcar em bloco baixo. Então, acho que assim, a tendência é que as equipes todas enfrentem o Cruzeiro muito nessa situação. Isso. E Eu também percebi essas variações, Juan, e gostei. Aí vai naquilo que eu falei de às vezes pecar numa execução ou de não prestar atenção. Porque o que que eu sentia? Para mim, esses cruzamentos para trás, eles são muito perigosos, porque a defesa, ela perde referencial ali, né? Quando você chega na linha de fundo e joga essa bola para trás, normalmente a linha afunda. Então, tem algum jogador que fica livre quando presta atenção. Só que o que estava acontecendo? Os nossos jogadores, eles não estavam atentos à trajetória da bola. Eles estavam dando passe aonde o outro jogador estava e não na direção que o jogador estava correndo. Então, é o passe no contrapé. A gente perdia muitas bolas desse jeito. E eu ficava assim, gente, presta atenção, né? Se o cara tá em movimento, o passe não pode ser para onde ele estava. São assim, detalhes, mas que eu acho que se a gente começasse a se atentar para eles, a gente teria muito mais chances claras no jogo. E isso vale também para finalização. Às vezes eu percebo que o cara que vai chutar, ele está completamente desequilibrado. Você já vê antes que ele vai errar o chute, de tão torto que tá. Então, você tem que ter uma leitura corporal assim muito antecipada para já se colocar em situação para conseguir fazer aquele chute, acertar o tornozelo, né? Não chutar com o pé de alface também, que às vezes eu vejo isso, aí a bola vai lá na nem totalmente sem direção. Então acho que eu assim, neste jogo eu peguei muito mais coisas individuais do que coletivas, porque eu já estou percebendo isso já há um tempo. São esses detalhes que eu acho que a gente peca e que poderiam fazer muita diferença no resultado final. Ô, Ju, e aí, assim, no primeiro tempo tem um outro lance que é um lance capital do jogo, né, que muda muito a dinâmica, a história do jogo, que foi a expulsão do camisa 11, Lucas Araújo, né, no primeiro tempo ainda, mais ou menos 30 minutos de jogo ali, ele faz uma falta no meio campo ali, o árbitro dá amarelo, o VAR é acionado e aí eles falam para corrigir pro cartão vermelho, né, é um lance assim, eu acho que tem gente que questiona, mas assim, é uma falta muito violenta, sabe? Mas acho que ela é no mínimo um cartão laranja ali, né? Então fica naquela de, pô, dependendo de como que o árbitro vê ali o lance, pode ser, pode não ser, mas assim, ela é inegável que é um lance que coloca muito em risco o jogador, né, do O Cruzeiro. Acho que foi o problema é que Neto o pé Moura, dele né? estava muito alto, né, Juan? Foi no Exato, Neto exato. Moura. Tipo assim, ele foi no É, meio da canela do Neto Moura. Foi assim, uma expulsão muito boba. Um negócio é totalmente evitável. Mas ele foi com verdade. a perna alta e se colocou ali também numa situação para poder ser expulso mesmo. E aí acontece um fato, assim, é uma parada meio curiosa, assim, né, que pelo menos a minha sensação hoje, por conta do jogo do Cruzeiro, assim, é claro que uma expulsão sempre é positiva, né, mas eu fiquei um pouquinho chateado porque, assim, o time do Sampaio ainda estava abrindo alguns espaços, estava gerando algum espaço nessa ideia de trocar no 11 contra 11. E aí, na hora que foi expulso, eu falei, agora acabou, vai ser aquele jogo ataque contra defesa e lá vai a gente com aquela dificuldade enorme também de furar uma defesa, né? Que é o que os clubes brasileiros, de modo geral, têm muita dificuldade, né? De furar defesas em bloco muito baixo, assim, de criar espaço, né? Mas felizmente a gente está evoluindo nisso. Não deu outra, né? O Sampaio foi para um jogo totalmente defensivo, né? Eles ficaram jogando com uma linha de cinco, uma linha de quatro, pelo que eu vi. Foi. E assim, as poucas situações de escape deles que eles estavam tendo, de contra-ataque, de tentar, principalmente pelo lado direito, o nosso lado esquerdo ali, que eles estavam tentando sair num contra-ataque rápido ali, com alguns jogadores, sofrer uma falta e tentar uma bola na área, aí acabou, virou só um jogo de chute para frente, o jogador, o atacante tentava se virar e arrastar o jogo todo, mas aí é muito campo, né? O nosso time marca com umas linhas muito altas, é muito campo para o jogador percorrer, tentar fazer uma jogada individual, ficou muito difícil para ele, né?
essa dinâmica ela foi acontecendo até o final do primeiro tempo. No início, no intervalo, a gente já fez algumas trocas, né? Colocamos o Rafael Silva e o Giovani. Saiu o Vagninho e o Zé Ivaldo. Perfeito. E assim, com menos de 5 minutos de jogo, né? Acho que 2 minutos, 3 minutos, o Quase 2 minutos Cruzeiro. de jogo. Perfeito. O Cruzeiro, num lance que é muito habitual nosso já, né, dessa equipe, transição defensiva no campo de ataque, né? O Oliveira ele consegue roubar a bola um pouco à frente do círculo central, acha o Rafael Silva abre para o Jajá pela direita, e o Jajá consegue achar um passe por baixo das pernas do jogador do Sampaio Correia, com o Rafael Silva infiltrando, que domina e já faz o gol de bico já, né? Um golaço. Foi. O que eu achei mais bonito nesse gol foi a movimentação do Rafa Silva. Essa movimentação de desmarque em ruptura maravilhosa. E é uma movimentação ali naquele espaço entre a pequena área e a linha da grande área que eu acho que, assim, em alguns momentos, falta para a gente fazer essa situação. Alguns jogadores, eles estão se sentindo travados para fazer essa movimentação, principalmente os laterais, assim, né? O lateral, ele tem muito costume de fazer ultrapassagem, aquele movimento por trás dos jogadores, e esquecem que eles também podem fazer um ataque por dentro. Em alguns momentos eu senti nesse jogo uma falta de variação nos movimentos, sabe? E esse movimento do Rafael Silva era aquele que eu estava sentindo falta, né? Mas é claro que é muito pela característica, um jogador atacante já tem mais o costume de fazer esse ataque por dentro. Mas em alguns momentos os outros jogadores podem fazer isso, né? A gente está jogando com uma linha de 3 zagueiros ali, que o Brock e o Zé Ivaldo, muitas vezes eles avançam como se fossem laterais no corredor, né? Não teria problema o extremo ali que está aberto, vendo na situação que o espaço está por dentro, entrar nesse meio espaço ali, ou o lateral esquerdo, geralmente o Rafael Santos, também entrar nesse meio espaço para criar uma situação, né? Eu acho que se a gente fizer esse tipo de movimento, a gente vai conseguir criar mais situações interessantes nos jogos também. Um ponto que eu queria também aproveitar para a gente conversar aqui, Ju, é a questão com relação ao que é padrão e como isso, na verdade, não é algo que vem para engessar os jogadores, né? O que é princípio, o que é padrão, né? É muito o pensamento de engessar, ele está muito na ideia do entendimento da palavra, né? Ah, por ser padrão, a galera acha que porra, vai ter que repetir exatamente aqueles movimentos, né? Mas na verdade tá em identificar as vantagens ali, os jogadores conseguirem identificar as vantagens e se essa vantagem existir naquele jogo, eles irem lá e aproveitar dessas vantagens. Porque não faz sentido eu tenho uma vantagem no jogo e eu não usufruir dessa vantagem, né? Se eu tenho um espaço ali que eles estão dando várias vezes, eu vou evitar de fazer isso para não deixar meu jogo teoricamente assim, né, previsível, né, entre aspas, melhor dizendo. Não faz sentido, né? Um exemplo que eu quero dar de como que algumas ações que acontecerem várias vezes é algo positivo é dentro desse jogo, né? Se a gente buscar na memória, a gente vai ver um lance que aconteceu várias vezes. O William Oliveira domina a bola no meio, acha o Canezinho entre o corredor lateral e o corredor central direito. O Canezinho domina de primeiro orientado para frente, acha o Jajá. E aí, a partir dali, o Jajá criou várias situações no jogo de drible cortando para fora e cruzando, drible para dentro, levando a bola e cruzando para trás, levando a bola e cruzando na frente da zaga rasteiro, várias situações que ali o último terço ali geralmente é algo mais dentro da criatividade, mas que também envolvia muitos padrões de movimento, né? O Cruzeiro estava tendo um padrãozinho ali bem interessante de empurrar a defesa do Sampaio para dentro da área com alguns jogadores, mas outros chegarem por trás para receber esse passe para trás, né? Se a gente tivesse caprichado um pouquinho mais no acabamento da jogada, a gente poderia fazer mais alguns gols nesse tipo de situação, né? E aí, a gente tem uma alteração aqui com os 28 minutos. O Canezinho sai para a entrada do Adriano. Logo aos 31, uma falta para o Sampaio Correia no campo defensivo deles. Eles bateram uma bola longa assim, em direção à área do Cruzeiro. E aí o Giovani Jesus ele faz uma coisa que é excelente também, que é o jogo aéreo dele, ele faz um jogo aéreo orientado para um companheiro. Ele tira a bola, né, ele corta de forma orientada para um companheiro, que é o Jajá. O Jajá acha o Rafael Silva pelo corredor lateral, direito no caso,
E o Rafa Silva, com muita velocidade, olha para a área, vê a chegada do Edu, tem uma tomada de decisão boa e no momento certo, dá o passe, e o Edu sozinho faz ali o 2-0 e sacramenta a vitória do Cruzeiro. E esse gol, Ju, também é um que entra dentro dessa lista nossa de evolução, né? A gente já fala há algum tempo aqui do Cruzeiro aproveitar e ser mais letal ou criar chances de perigo em contra-ataques, em transição, em transições mais longas, né? Que a gente tem sido executado bem, as transições curtas, né? Aquela que a gente rouba a bola no campo do adversário, como foi no primeiro gol. Agora, a gente não tem aproveitado as transições longas, né? E assim, aí para ressaltar um ponto também, para reforçar um ponto aqui, porque isso geralmente não é falado, mas acontece milhares de vezes. Só que como não é um argumento honesto por parte da galera que é contra a saída de bola curta. Então a galera também que defende a saída de bola curta, não faz sentido a gente falar isso. Mas eu gosto de mostrar, porque geralmente a gente não é apresentado para essa ideia quando ela acontece. Mas o Sampaio Correia inicia a jogada com um chutão para frente. Ao invés de construir lá atrás, eles dão um chutão para frente. E aí, desse chutão, o Cruzeiro aproveita defesas do Sampaio Correia mal posicionada, mal postada, e consegue fazer um contra-ataque. Isso acontece várias vezes, galera, só que a gente geralmente não vê. Se a gente pegar os melhores momentos, o replay do lance, a gente vai ver o Jajá dando passe para o Rafael Silva cruzando e fazendo o Edu fazendo gol. Aí a gente não vai saber que aconteceu de uma saída de bola errada, só que uma saída de bola longa, né? Quando é um gol de uma saída de bola curta, o goleiro errando um passe, o zagueiro, os caras fazem questão de mostrar, e aí os defensores lá, os hipócritas defensores do chutão, do antifutebol, vão chegar e vão bater nisso aí, né? Falar que é saída de bola de qualidade sem qualidade, vão falar que jogador de baixo nível técnico não consegue fazer isso, bababá, bababá, mas eles ignoram a outra parte, porque não faz sentido a gente ficar mostrando todo lance de chutão que sai um gol depois de um chutão, porque faz parte do futebol, né? Essas escolhas fazem parte. E aqui eu acho que o ponto da ação do Giovani, para mim, é algo que o Cruzeiro tem feito já, que é essas bolas aéreas, a gente sempre orienta para um companheiro. Então, isso eu tenho gostado bastante, porque antes E, a gente perdia muita posse de bola, porque tirava para onde o nariz apontava. Hoje não. Hoje e o isso é companheiro, orientado. perfeito, e o companheiro também se orienta, se posiciona para receber nessa E bola. isso, tá no espaço, né? Se posiciona no lugar que tem tempo e espaço para fazer um giro, sair jogando, né? Tenho gostado Perfeito. disso. Tá? Eu gostei bem desse gol também. E aí, Ju, assim, para fechar, né? A gente ficou falando do jogo todo de ataque, de jogo com bola, do Cruzeiro com bola, mas assim, o Cruzeiro atingiu uma marca, né? E na TV eles gostam de pegar muito essa marca. Às vezes o pessoal da TV às vezes não sabe usar muito bem os números, né? A estatística, né? Mas assim, eu entendo também que o jornalismo eles querem vender outras coisas, né? Querem vender histórias e tudo mais. Aí eles vão muito pro lado do Rafael Cabral, né? Rafael Cabral, seu goleiro, que 6 jogos sem tomar gol e tudo mais, enfim. É um lado ok, é um lado maneiro também, sabe? Ele Até igualou porque uma. ele fez defesas, né, que nos ajudaram a Exato, alcançar perfeito, esse número. perfeito. Alguns jogos aí, se não fosse ele, a gente com certeza não teria isso. Mas o meu problema é quando fica só nisso, né? Uhum. Eles poderiam reforçar também o lado coletivo, porque assim, a gente está sendo uma equipe extremamente ofensiva, e a estratégia do Pesolano claramente é que a melhor defesa é o ataque. E tem se mostrado isso, né? No século atual, essa é a maior sequência do Cruzeiro sem tomar gol. O Rafael Cabral, ele igualou a uma situação apenas do Dida. Para quem viu o Dida catando, sabe o quanto que o cara era bizarro, né? Minha Então, nossa. assim, nem o Fábio ficou 40 anos no Cruzeiro e não conseguiu atingir essa marca, né? E olha que o Fábio várias vezes também já nos salvou em momentos que a equipe era muito ruim, né? Que a gente lembra. Mas em momentos que a equipe era muito boa também, a gente não conseguiu ultrapassar essa marca ou alcançar essa marca do Dida. Então, assim, eu acho que é um ponto interessante e a gente tem que reforçar isso, porque a gente não precisou jogar numa retranca absurda, a gente não precisou perder em posse de bola no Mineirão, igual era em outras épocas, até de Série A, que a gente tinha menos posse que todos os times que vinham aqui jogar no Mineirão, para tentar ficar sem tomar gol, né? Não precisou. A gente jogou,
tentou fazer gol, fazia gol, continuava tentando fazer gol. Não só estamos sofrendo poucos gols, como também estamos sofrendo poucas situações de perigo, né? E aí, além disso, como você bem falou, os momentos que a gente tem sofrido perigo, o Rafael Cabral, felizmente, tem conseguido fazer grandes defesas, né? Como você falou, né? Isso é muito do coletivo, que é um trabalho que começa na nossa primeira linha lá na frente, que ajuda muito na marcação, né? Já começa uma pressão absurda lá na frente e certamente ajuda quem está na nossa última linha e especialmente o nosso goleiro também, que a bola às vezes já chega mascada, já chega, ou quando chega, né, limpa, ele também tem uma capacidade muito grande de defender, no Rafael, e é isso. Então, Ju, finalizando, é hora de você vir com a sua escolha de melhor em campo, aquela escolha sempre muito bem preparada e Muito bem preparada. esperada. Pior que hoje eu tô preparada mesmo, porque eu vou ser coerente com algo que eu já falei aqui no episódio contra Hoje a Chapecoense. tá fácil Que, hoje, né? o que que eu falei? Que um jogador que entra, faz um gol e dá uma assistência, não tem como, né? Então eu vou ter que votar no Rafael Silva, porque entrou, fez um gol e deu uma assistência. Perfeito, não tem como mesmo. E eu vou ser coerente, como sempre, tentando puxar uma menção honrosa para alguns jogadores. Porque, assim, eu acho que vale a pena a gente falar da partida do Jajá, que talvez se tivesse conseguido executar um pouquinho melhor a finalização, ou tivesse tido a sorte de algum companheiro ter finalizado melhor em algum passe dele, teria dado uma assistência ou feito um gol. Acho que ele fez uma partida muito boa. E outro que eu quero trazer aqui, que eu acho que fez uma partida muito boa, é o Oliveira, né? O Oliveira, que para mim é o zagueiro mais regular que a gente tem, assim, é o zagueiro que consegue fazer mais ações de zagueiro bem feita. Por mais que a gente já falou várias vezes aqui, eu mesmo já falei várias vezes do Brock, como que em termos de número, de produção, ele é um zagueiro que tem produzido muito para o Cruzeiro, tem sido o principal zagueiro nesse aspecto, mas o Oliveira, eu acho ele mais completo, né? Só que aí nessa partida ele ainda, numericamente, ainda produziu muito, assim, foi uma partida muito absurda, sabe? De 108 ações que ele fez, ele teve êxito em 100 ações na partida. Foi um número de 93% de êxito de ações. Para ter uma Muito alto ideia, mesmo. o segundo colocado é o Adriano, que entrou no segundo tempo, teve 88% de êxito em ações geral. A diferença, o Eduardo Brock foi 69%, o Zé Ivaldo 61%. É um número muito alto, assim, muito alto. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. É @podsec1921, tudo junto. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. O próximo jogo do Cruzeiro é pelo Campeonato Brasileiro, nessa sexta-feira, dia 27, fora de casa, contra o Criciúma. Um jogo bem difícil, diga-se de passagem. Juan, até a próxima. Um abraço para você, um abraço para os nossos ouvintes e até mais. Valeu, Ju. Até a próxima.